Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 27 de janeiro de 2021, e o título deste vídeo é uma provocação parafraseando o título de um filme, O Curioso Caso de Benjamin Button, estrelado por Brad Pitt. E nesse filme nós temos uma situação exótica de alguém que nasce velho e vai rejuvenescendo. Na verdade nasce um bebê velho, né? Aí vai se desenvolvendo como uma criança extremamente envelhecida, até chegar a um adulto velho, que aí já começa a passar por uma pessoa normal, e com o tempo ele vai rejuvenescendo, até que começa a diminuir de tamanho e para a infância e perdendo suas capacidades cognitivas, inclusive, né? É um filme muito interessante, recomendo que se veja, mas essa que é a ideia. O liberalismo que nós temos hoje, e eu faço deliberadamente essa até um pouco maliciosa confusão, viu? Porque eu sei muito bem que é uma distinção entre o liberalismo clássico, tradicional, e esses liberais de hoje. Esses liberais de hoje que estou chamando são os que vêm depois dessa fase do neoliberalismo, né? Do consenso de Washington, mas especialmente os libertários anarcocapitalistas. E nesse sentido, se nós vermos esse pessoal como uma espécie de herdeiros, embora seja discutível, dessa tradição liberal, seria como se o liberalismo tivesse essa curiosa situação de ir rejuvenescendo, ou pelo menos em um determinado momento ele rejuvenesce, porque essa turma de hoje não tem uma velha guarda, não tem aquela galera mais antiga defendendo eles de essa mesma mentalidade de uma forma generalizada. Não, é uma pessoa muito jovem, realmente moleque mesmo, para dizer de uma forma assim meio irônica. Não vou citar nomes, mas eu acho que as imagens são auto-evidentes. Eu acho que todo mundo sabe, isso não tem muito como discutir. Esse pessoal, a maioria deles, nunca trabalhou na vida. Nesse sentido de nunca teve um emprego, respondeu um expediente, nunca se colocou na situação de trabalhador, de estar dentro do sistema de produção enquanto trabalhador. Eles começaram a ser financiados muito jovens. O mais antigo aí é o Rodrigo Constantino, né, que pelo menos já é mais velho, já é o que poderia ser a velha guarda no caso do Brasil. E é claro, você tem lá os antigos Ludwig von Mises ou Murray Rothbard, mas esse pessoal que de uma certa forma não é bem reconhecido dentro da academia, então eles estão um pouco à margem. Mas de qualquer modo eles já se foram. Você ainda não tem uma velha guarda desse novo liberalismo aí, né? Eu acho que nem vai ter, porque eu tenho sérias dúvidas de que esse tipo de visão de mundo vai perdurar por muito tempo, porque ela é essencialmente ingênua. Ela depende, a relação com dessa jovialidade não é acidental, não é contingente, é uma relação necessária. É preciso sim ser muito jovem e muito sem experiência de vida para você realmente levar a sério essa cosmovisão liberal nova, especial libertarianismo e anarcocapitalismo. Isso está muito claro. Se você um dia, uma fase da sua vida, você passou esteve dentro do sistema de produção enquanto um trabalhador ou mesmo como um empresário, você não tem como acreditar nessa visão de mundo por muito tempo, na maioria dos casos. E quando eu digo isso, eu falo com experiência própria, não só pela minha experiência enquanto trabalhador, mas também no pouquinho que eu já tive assim de quase empresário, como uma espécie de autônomo, pessoa que prestou serviço diretamente para empresas maiores, e o meu contato com empresários, que foi praticamente 15 anos trabalhando em iniciativa privada, né? E eu te juro por Deus, passei por 6, dependendo se você for considerar empresas assim amalgamadas, poderia dizer que eu tive 6 ou 7 chefes diferentes. Nenhum deles manifestou qualquer sinal parecido com esse tipo de mentalidade liberal que nós temos por aí. E alguns deles muito ricos. Tudo bem que a minha amostragem nesse caso pode ser um pouco problemática, porque eu em Brasília a presença do setor público é um pouco mais marcante, apesar de que não se iludam, que não nessa cidade de funcionário público porcaria nenhuma, a quantidade de funcionários públicos em Brasília não dá 5% da população economicamente ativa. Sinceramente, não sei se... talvez passe um pouco. Se você pegar a amostragem mais generosa, pegar só aquele pessoal mesmo que trabalha
que já está dentro do sistema de produção, se for considerar a quantidade de funcionários públicos, não dá 10% em Brasília. Não confunda Brasília com o Distrito Federal. Se for pegar o Distrito Federal, então é muito menos. Então tem essa ilusão aí que tudo é funcionário público. Não, porcaria nenhuma. Aliás, tenho que fazer um adendo aqui, né? Porque sempre que eu faço uma afirmação dessas, logo de seguida eu procuro verificar para ver se não houve alguma atualização, né? De fato houve, porque diminuiu bastante o número de funcionários públicos. Mas o problema não é nem esse, é que a confusão a respeito do que é Brasília e o que é Distrito Federal parece que aumentou enormemente. Tá ridículo. Tem fontes dizendo que Brasília tem menos de 300 mil habitantes, tem fontes dizendo que tem mais de 4 milhões. Tem uma confusão histórica a respeito do que é Brasília exatamente, que o pessoal às vezes considera como plano piloto, né? Mas as suas, a norte, Lago Sul, Lago Norte, Noroeste, Sudoeste, Octogonal e algumas outras adjacências. E tem gente que vai incluir aquilo que são as cidades mais distantes, como Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, Guará, Ceilândia, e aí dependendo, ainda tem a questão do entorno. Ou seja, se você não faz um recorte claro, a variação de população é estúpida. E está uma confusão enorme nisso. Para piorar, ainda por cima eu estou notando uns engraçadinhos por aí que ficam colocando CLT como se fosse funcionário público, né? CLT, pessoal que não tem estabilidade, tem que recolher FGTS, não tem aposentadoria integral e que, sobretudo, não recebe dinheiro dos cofres públicos, porque são empresas autônomas. Aí fica confusão mesmo. Chega a ser ridículo, né, esse tipo de inclusão. E só para deixar claro, eu dei esse dado aí, me referindo especificamente aos funcionários públicos civis, né? Porque se colocar os militares, aí realmente o número vai para muito mais. Mas eu acho até que posteriormente vou ter que fazer uma abordagem mais específica, não só sobre Brasília, né? Porque desfazer um monte de confusões de senso comum que tem a esse respeito dessa cidade, bem como essa questão do funcionalismo público. Mas uma coisa tem que ser concedido. Aqui há muitas empresas que prestam serviço para a máquina pública, isso é fato. Não tem como ser negado. Também tem um outro problema que pode ser meu, mas eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço, nem pessoalmente, nem pela internet, pessoas que eu conheço pessoalmente que têm essa visão liberal e que não seja funcionário público. Eu não sei se é um tremendo azar. E eu estou dizendo, não é daqui de Brasília não, a galera que eu conheço de fora. É um tal de professor de rede pública, de pessoal de serviços públicos em geral, inclusive de altos níveis de funcionalismo público, dos baixos níveis, mas é impressionante a quantidade de pessoal que defende essas ideias liberais e é funcionário público, ou pelo menos diretamente atrelado à empresa pública. Isso também é uma experiência que eu tenho. Além de trabalhar no setor privado, também durante muito tempo eu trabalhei como terceirizado em empresas públicas, tive muito contato com esse pessoal. E é impressionante. O tanto que você não percebe quando você tem uma aproximação, um contato, direto ou indireto, não só com o mundo do trabalho privado, onde você não vê praticamente ninguém com essa mentalidade liberal, e quando você começa a ver alguns, eles estão na máquina pública. Aí você vê a ironia, né? Os engraçadinhos que empurram essa ideologia nunca trabalharam. E os engraçadinhos que engolem essa ideologia, quando trabalham, é funcionário público. Bom, pode ser azar meu, né? Mas eu realmente não conheço uma exceção. Eu tenho contatos com pessoas assim, pela internet que aparentemente não seriam o caso, mas eu não tenho nem certeza quem são. São pessoas que eu não tenho nenhuma foto dos caras para saber se é verdadeiro. Esses que eu estou falando que eu conheço mesmo. Pelo menos a imagem, pelo menos por vídeo, eu já conheci. Não sei se é uma espécie de... Fica parecendo uma reserva de mercado, né? Pessoal que parece que quer resguardar o deles para não compartilhar a situação que eles estão numa situação privilegiada, que bem ou mal você está num emprego estável no Brasil, é claramente uma situação de privilegiado no sentido não que você recebeu esse privilégio, você conseguiu conquistar essa situação mais confortável, e dessa situação parece que se sentem mais à vontade para recomendar para os outros aquilo que não é o caso deles. Mas sim, existe um motivo para esse pessoal ser tão jovem. Falta de experiência, falta de visão de mundo. A visão que eles defendem, essa ideia de redução, de minarquia, de redução do Estado ao seu mínimo, ou pior, de eliminação do Estado, é uma coisa que não pode ser sustentada por quem tem uma visão de mundo minimamente esclarecida. É uma peça de ficção, você tem que ficar curtindo uma série de situações ideais, assim, e criando vários níveis de ficções em cima de ficções,
para criar um sistema, às vezes, até imunizado, sistema praticamente metafísico. O que é metafísica nesse sentido? É um sistema de pensamento que não tem contato direto com a realidade. Então ele acaba não sendo falseado, porque ele nunca se confronta com a realidade. Ele está sempre distanciado. Então ele pode se manter ali, patinando, flutuando naquele universo fictício, e a revelia de tudo que está acontecendo, porque tudo ele pode se excusar, porque se acontecer qualquer coisa na realidade, ele sempre precisa usar a desculpa de que, não, mas é porque não satisfez tal ou tal critério, em geral impossível de satisfazer. Agora, veja só, é só no liberalismo econômico, e esse, evidentemente até agora eu me concentrei nesse liberalismo econômico, mas se você for pensar bem, quando você vai para o liberalismo cultural, não é muito diferente. Geralmente o pessoal que defende todas essas doutrinas aí de progressismo, de revolução sexual, essas coisas todas, o pessoal também é o pessoal mais jovem. Que o pessoal mais antigo que passou por isso já começa a ter uma esperteza um pouco maior. Em parte, é forçoso admitir que à medida que você vai envelhecendo, você vai ficando mais conservador. É muito difícil isso não acontecer. Pode ser uma questão intrínseca mesmo, você fica menos ousado, principalmente nos homens, baixo nível de testosterona, tem menos disposição para promover revoluções aí adoidado, mas também é o fato de que você acumula uma experiência de vida para começar a ver determinados padrões se repetirem, especialmente determinados padrões psicológicos. Aí você começa a ver aqueles seus colegas que você viu com determinada mentalidade, você começa a saber onde é que isso deu. E aí você começa a ver outras pessoas que estão vindo com a mesma mentalidade. E no meu caso eu já pude ver alguns casos 2 vezes, com resultados até bastante previsíveis, se você for observar bem. Então você vai acumulando um cabedal de experiência de vida que você vai notando isso. Sem contar, é claro, aqueles que mesmo não tendo passado por essa maturação, mesmo que estejam mantendo aquela visão de mundo mais ingênua, eles não estão bem resolvidos. Isso também é uma coisa que salta aos olhos. Então, de uma forma geral, entendendo o liberalismo como que essa ideia de você colocar liberdades pessoais como critério máximo de julgamento da realidade, quando que todo o fundamento da sociedade no qual a gente vive, de todos os confortos, de toda a nossa liberdade posterior, é obtida, em suma, por restrições de liberdades originárias, que são originalmente restritas, para que depois sejam compensadas por outros tipos de liberdades. O que é? Você abrir mão de coisas que você, no mundo primitivo, você teria. Mas com isso você possibilita a criação de uma sociedade mais sofisticada e mais abastada, com mais recursos, que aí vão garantir novos níveis de possibilidades que a vida primitiva jamais teria. E é nesse contexto de extrema fartura que surge esse curiosíssimo tipo de liberal que, de uma certa forma, está tentando recuperar alguns elementos, pelo menos grande parte dos elementos dessa liberdade originária, mas sem querer perder os benefícios que a restrição dessas liberdades resulta, os benefícios que exigem a restrição dessas liberdades. O que eu estou falando para citar os exemplos mais claros? Tem essa galera por aí que reclama, por exemplo, da questão do monopólio da violência estatal. É o camarada que quer ele próprio se defender do... Tudo bem, eu não sou de forma nenhuma alguém que contesta a ideia de autodefesa. Não, inclusive eu sou favorável ao armamento civil dentro de um controle bastante rigoroso. Mas daí para você chegar ao ponto que é possível você alargar demais isso e permitir a defesa do cidadão ao ponto de minimizar a necessidade de um sistema, de um aparato policial de repressão estatal, isso é um delírio completo. A única coisa que você vai conseguir fazer é deixar as coisas parecidas com zonas dominadas por narcotráfico. Vai ser tudo gangue, tudo milícia, controlando tudo. E aí elas são incomensuravelmente mais tirânicas do que um Estado jamais poderia ser. Mesma coisa, essas desregulações sexuais que o pessoal quer ter aí, que não quer dar satisfação para ninguém, depois aí, gerando uma série de problemas aí também, que a gente sabe muito bem qual que é. Liberdade sexual total é coisa de gueto, é coisa de favela. É lá que você vê a total liberdade, com aquelas meninas adolescentes tudo grávida, porque não tem regulação sexual nenhuma. Não tem uma família, não tem o patriarcado ali para controlar, para regular aquela situação. Para estar pondo obrigações aos homens de que para que no mínimo, se ele engravidar uma moça, ele tem que assumir. Se tirou isso, você tem esse caos. Isso que você vê em situações paupérrimas.
Enquanto isso, você vê aí as cabecinhas delirantes achando que você aumenta a liberdade, principalmente da mulher, acabando com o patriarcado, ou seja, removendo justamente aquela instituição que dá a ela o mínimo de segurança para que ela tenha de fato liberdade pessoal e não esteja com um monte de filho pequeno sem pai, tendo que criar tudo sozinha. Claro, ficou um pouco mais fácil essas ficções aí, porque nós temos um sistema mais desenvolvido socialmente, tanto em termos tecnológicos quanto em termos legislativos, que agora permitem até, em alguns casos, você rastrear os pais das crianças por meio de exames, saber quem é e acionar, nem que seja de uma forma puramente judicial, ou seja, deixa de ser, não é exatamente um pai, mas pelo menos é um pagador de pensão. Então isso permite manter essa ilusão um pouco de que você está promovendo uma liberdade maior, porque você tem um diabo de um Estado fazendo esse papel de pai, né? Mas existe... Isso faz com que também, às vezes, esse pessoal que defende essa mentalidade tenha uma percepção distinta do liberal econômico com relação ao papel do Estado. Mas isso aí eu já expliquei em vários vídeos. Inclusive no vídeo onde trata exatamente essa questão de feminismo e liberalismo. Aliás, tem mais de um vídeo que eu toco nesse assunto aí. Geralmente, o que acontece? Os feministas elencam como o grande Satã uma instituição cultural chamada patriarcado. Liberais econômicos elencam como o grande Satã uma instituição formal chamada Estado. Só que essas instituições são historicamente indissociáveis. Aliás, não só uma da outra, mas o próprio conceito de civilização. Não existe civilização sem Estado, não existe civilização sem patriarcado. Ou seja, é um triângulo fechado isso aí. Isso aí não é negociável. O que você vai ter em termos de matriarcado são pequenas sociedades pouquíssimo desenvolvidas e que, em geral, ainda estão indiretamente beneficiadas pelo contato com civilizações mais desenvolvidas, que são invariavelmente patriarcais. Mas voltando ao foco original, apesar de tudo, o foco maior desse vídeo é nesse liberalismo de teor econômico, é uma questão auto-evidente, acho que não é discutível. O pessoal é tudo muito novo, e tudo sem experiência. A maioria, eu acho que nenhum deles trabalhou na vida, não importa se está na política agora, que depois de passar a vida inteira reclamando do Estado, o cara vai para o Estado, né? Por isso você vê. Ou tem também esse pessoal que são os youtubers, que são claramente financiados, que não vem me convencer que um certo pessoal por aí conseguiu esse alcance todo orgânico, porcaria nenhuma. Essa galera foi impulsionada por gente que tem muita grana. Nós sabemos quem são essas instituições, esses think tanks que são financiados com muita grana de fora, por um acaso que também... grana de fora que também financia esses think tanks feministas. Então esse pessoal não tem alcance orgânico, coisíssima nenhuma. Eles são colocados ali para fazer esse papel, em parte, porque eles são realmente capazes de acreditar nessas ficções que eles propagam. E quando eu digo que eu não creio que vá chegar a ter uma velha guarda, eu realmente não penso nisso não. Sinceramente, esses que entraram na política aí, para não deixar totalmente no vácuo, tem o Kim Kataguiri ou o tal do Arthur do Vale lá do Mamãe Feita, e tem outros também. Você acha que esse pessoal vai manter essa mentalidade por muito tempo? O Kim já passou por uma transformação significativa. Eu já vi ele defendendo a abolição de determinados serviços prestados pela iniciativa privada para que sejam substituídos pelo Estado. Isso depois que se tornou deputado, no caso dos cartórios. Ele fez isso. E, aliás, foi uma defesa até sensata. O cara começa a cair na real, começa a perceber que o sistema não é assim, que essas utopias que eles têm não são plausíveis. E eu acho que esse pessoal mais velho também, com o tempo, eles vão tendo algumas revisões de pensamento. Nesse sentido, eu até lamento um pouco não acompanhar alguns deles mais criteriosamente. Aliás, para falar a verdade, confesso que só agora eu fui tomar conhecimento desse livro do Rodrigo Constantino, aí, esse tal de Confissões de um Ex-Libertário, Salvando o Liberalismo dos Liberais Modernos. Você vê que interessante, né? Ele é o mais velho dessa galera aí, apesar de ser mais novo que eu, mas acho que ele tem 44, 45 anos. E o que era para ser a velha guarda já está pulando fora, porque a maturidade vai chegando. Pô. O cara é casado, tem filho, ele vai começando a perceber algumas coisas que são completamente inapreensíveis para essa molecada mais nova, que continua, todos eles têm essa ingenuidade, essa inocência e eu estou sendo benevolente, eu acho que eles não são hipócritas, mas parece realmente acreditar numa estrutura ficcional cujos únicos representantes mais próximos da realidade são livros de ficção,
e nem sempre, né? Porque normalmente esse universo ficcional também dá errado, que pegam uma série de noções, uma série de doutrinas que você não encontra paralelo na realidade. Quando você vê alguma coisa próxima da realidade, normalmente ela desmente. Ficções fabulosas, como por exemplo essa de dizer que todos os países desenvolvidos do mundo são desenvolvidos porque são liberais, como se nenhum deles tivesse sido império, nenhum deles tivesse invadido, cometido guerra, colonizado. E não veem, inclusive acreditam nessa ilusão, essa dicotomia entre liberalismo e autoritarismo, como se todos esses exemplos de liberalismo dos países mais desenvolvidos não tivessem sido imperialistas, até hoje não sejam, invadem, pilham, roubam os países, escravizam os outros. Mas o fato é esse, é um caso muito curioso de uma ideologia que, ao invés de, com o tempo, as pessoas irem ficando mais velhas, mais maduras e mais sofisticadas, de repente ela parece que rejuvenesceu. Aí tem um pessoal novinho aí, defendendo uma coisa que meio anacrônica. E aí eu volto um pouco à analogia do filme, né? Que foge um pouco, porque no filme essa curva de rejuvenescimento do personagem, né, do Benjamin Button, ela é bem suave, né, é bem contínua. E nesse caso ela é um pouco mais brusca. Mas ao mesmo tempo tem uma similaridade, é que ao final de sua vida o Benjamin Button vai perdendo suas capacidades, sua memória, vai perdendo quando ele vai voltando a ser criança, vai perdendo tudo até virar bebê e perder tudo. E de você foi a mesma coisa, como se esse liberalismo tivesse perdido a noção do real. Se você for pegar os liberais mais antigos, é muito diferente. Na verdade, se você pegar um Adam Smith, um John Locke, um David Hume, hoje eles vão e colocar, pega só o conteúdo que eles escreveram, sem dizer que eles vão dizer que é de esquerda. Estão mais parecidos com alguns marxistas do que inclusive pedindo coisas que são frequentemente atribuídas à esquerda, como por exemplo o pessoal pedindo mais intervenção do Estado, maiores impostos, mais cobrando serviços públicos gratuitos para a população mais pobre, assistência social e o caramba 4. E o pessoal parece que perdeu essa noção dessa realidade. Inclusive, já existe uma ruptura até mesmo com aqueles liberais assim mais que têm uma projeção maior, como Hayek ou Friedman, que já eram um pouco mais moderados. De uma certa forma, até o von Mises, ele é um pouco mais moderado do que muito do que esse pessoal está pregando por aí agora. Mas não vou me alongar mais. Espero que esse seja o vídeo 202 desse canal. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 27 de janeiro de 2021. Obrigado por sua atenção. My name is Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger, all alone.